A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos efetuar a leitura de Daniel, capítulo de número 3. Que Deus possa abençoar e edificar a sua casa. Vamos à leitura do texto? Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo bíblico. Na leitura de hoje vamos estar lendo aqui Daniel, capítulo de número 3. Agradeço a presença de vocês aqui nessa noite. E vamos, irmãos, estar efetuando aqui a nossa leitura. O objetivo é que nós venhamos ler devagar para absorvermos melhor o texto e a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de estar fazendo uma pequena oração antes da gente estar iniciando, tá bom? Querido Deus e Pai, fala conosco através da Tua palavra. Revela-nos, Senhor, ó Pai, o texto. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe de forma sábia e simples. Eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Queridos, vamos estar abrindo aqui então nossas Bíblias. Vamos lá em Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Tá bom? Vamos iniciar aqui. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados, e a sua largura 6 côvados. Tem um errinho aqui. E ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Ok, agora vamos extrair algumas informações aqui desse versículo de número 1. O que o rei Nabucodonosor fez? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Aqui, na verdade, é uma estátua de ouro. Então, nós sabemos o que ele fez. Uma estátua de ouro, cuja altura era 60 côvados. Então, aqui agora nós temos a dimensão, que é o tamanho dessa estátua de ouro. A altura, 60 côvados, e a sua largura, 6 côvados. E ele ergueu, aqui agora é o local, né? Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o local era onde? Dura, localizado na Babilônia. Eu tive a liberdade aqui de pegar a média da altura da estátua de Nabucodonosor, convertida em metros, que fica mais fácil da gente entender. Vamos lá. O rei Nabucodonosor fez uma estátua dourada de ouro, de 27 metros de altura, por 2 metros e 70 centímetros de largura. Eu medi aqui mais ou menos do chão da minha casa até o teto, deu 4 metros de altura. E aqui a gente tem 27 metros de altura. Se eu pegar aqui, por exemplo, a minha calculadora e pegar aqui os 27, né? 27 metros, dividido, né, por 4, que é a altura média de uma casa, vai dar 6 casas empilhadas uma em cima da outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar praticamente a altura de um prédio aí, né? Você imagina mais ou menos aí um prédio de 6 andares. É uma escala. É mais ou menos, tá, irmãos? É só para ter uma noção do tamanho dessa estátua que Nabucodonosor mandou construir, tá bom? Então a gente tem mais ou menos uma ideia do tamanho, né? O local era Dura, né? Localizado na Babilônia. A largura aqui, a largura deu... aqui, deixa eu ler aqui de novo. 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura. É a largura mais ou menos de um cômodo, né? De um cômodo aí médio, tá bom? Na sua casa aí o tamanho de um quarto, tamanho de uma sala, mais ou menos essa largura aí, pela altura que a gente mencionou agora há pouco aí, tá bom? A altura quase de um prédio de quantos andares? Quase 7 andares, 6,75, quase 7 andares.
Vamos continuar aqui. Versículo de número 2. Então o rei Nabucodonosor fez reunir-se os príncipes, os governantes e os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor ergueu. Então, após o rei determinar a construção dessa estátua de ouro, ele fez uma reunião, ele mandou, ele ordenou, que estivessem presentes nessa reunião os príncipes, os governantes, os capitães, os juízes, tesoureiros, conselheiros, magistrados e todos os governantes das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor ergueu. Vamos pesquisar aqui agora o significado de consagração. Para a gente entender o que o rei Nabucodonosor... Consagração é o ato de tornar sagrado. Está vendo aqui? Então o rei reuniu estes governantes, homens de cargos, homens que estavam ali, líderes dentro das províncias da Babilônia, para fazer essa consagração após o término da construção dessa imagem de ouro. Tá bom? Então ele reuniu ali o pessoal, vamos consagrar, tornar sagrado essa imagem aqui que o rei Nabucodonosor fez. Versículo de número 3. Então os príncipes, os governantes e capitães, juízes, tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração, tornar sagrado, da imagem que o rei Nabucodonosor tinha erguido. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então, um arauto clamava alto. Vamos ver agora o que significa arauto, para a gente entender. Então, aqui a gente já entendeu que eles estavam reunidos, para a consagração da estátua de Nabucodonosor. Agora entrou aqui um arauto que clamava alto, mas vamos ver o que um arauto faz. Vamos ver aqui, o que é um arauto. O que é um arauto? Vamos ver a definição aqui, Aquele que defende uma ideia, uma causa, um defensor. Outras traduções aqui, Oficial de monarquias medievais encarregado de proclamações solenes. Aquele que era encarregado de dar os avisos, tá bom? De anúncio de guerra, paz, informar os principais sucessos das batalhas, tá bom? Aquele que, por meio de pregão, tornava pública uma notícia. Então, a gente já está entendendo aqui o que o arauto fazia. O que conduzia mensagens, portador, correio. Acho que essa é a melhor definição aqui. Então, um arauto era o responsável por anunciar notícias, ali no caso do rei Nabucodonosor, ao povo. Tá bom? Então, um arauto, o cara que é responsável pelas notícias ali, dar informações, e trazer as mensagens ao povo. Clamava alto. Aí ele disse assim: ordena-se a vós. Uma ordem é dada a todos vocês. Ordena-se a vós. Ó povos. Aqui ele está falando para o povo. Povos, nações e línguas. Versículo de número 5. Que no momento em que ouvirdes o som da corneta, é dada uma ordem, ó povos, no momento em que todos vocês ouvirem o som da corneta, o som da flauta,
o som da harpa, o som da sacabucha, o som do saltério, xilofone e todos os tipos de música, vocês se prostrarão, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. Todas as vezes que vocês ouvirem o som desses instrumentos musicais que eu mencionei acima, corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vocês se prostrarão e adorarão a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. Então a gente já entendeu que ele consagrou a imagem, né? Ele tornou aquela imagem ali sagrada, e agora o rei Nabucodonosor mandou anunciar ao povo que eles teriam a obrigação de adorar aquela imagem dourada todas as vezes que ouvissem os instrumentos musicais tocassem. Então ali o arauto estava anunciando essa notícia ao povo e às províncias. Versículo de número 6. Aí ele vai dar um alerta aqui, ó. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Então aqui já é um aviso, ó. Fala, ó, se vocês se recusarem a adorar a estátua de Nabucodonosor, no mesmo momento vocês serão lançados no meio de uma fornalha ardente. Ou seja, tinha uma obrigação, né? E também no descumprimento dessa obrigação tinha uma sentença. A sentença era uma sentença de morte. Se vocês não adorarem a estátua do rei, vocês morrerão. Como? Lançados numa fornalha de fogo ardente. Versículo de número 7, vamos entender. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor tinha erguido. É interessante que é por livre e espontânea vontade, né? O rei Nabucodonosor ele só lançou aquela, né? Se vocês não adorarem, vocês vão só morrer, né? Então, foi por livre e espontânea vontade. Claro que não, né? Muitos ali por temor da morte, por medo de serem mortos de morte violenta, né? Se subjugaram, infelizmente, a adorar essa estátua dourada de Nabucodonosor, temendo a morte. Vamos ver o que aconteceu. Versículo de número 8. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Versículo 9. Eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor. Então chegou ali alguns caldeus, né? E se aproximaram para acusar os judeus, né? E o que eles disseram? Eles falaram e disseram ao rei, pessoalmente ao rei: ó rei, vive para sempre. Aqui é os bajuladores, né? Ó rei, vive para sempre. Vamos ver o que eles vão dizer aqui, ó. Tu, ó rei, fizeste um decreto. O que significa decreto? Que é um decreto, para a gente entender. Vamos lá. Ordem ou resolução emanada de autoridade superior. O rei, autoridade superior. Então, uma ordem. O rei deu uma ordem clara, né? Então, o que eles estão alegando aqui? O Senhor deu uma ordem clara, fizeste um decreto, que todo homem que ouça o som da corneta, flauta,
harpa, sacabucha, saltério e xilofone, e todos os tipos de música, deverão prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, será lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Aí versículo de número 12 vai dizer assim: há uns certos judeus. O senhor fez o decreto, o senhor rei? Então no decreto o senhor falava que aquele que não adorar, aquele que não se prostrar, né, vai ser lançado à fornalha de fogo ardente. Inclusive, tem uns judeus, traduzindo, né? Há uns judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província da Babilônia. Eu acredito que aqui esses homens aqui já estavam sentindo um pouco de inveja, na verdade. Por quê? Porque eles não eram babilônicos, eles eram judeus. Lembra-se do episódio que nós lemos na escola bíblica anterior, que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele mandou chamar lá os astrólogos, os adivinhos, os homens sábios. E nesse sonho que o rei Nabucodonosor teve, ele exigiu que os sábios falassem para ele não somente o sonho que ele tinha se esquecido, mas também, junto à sua interpretação, Daniel, quando ele soube dessa notícia, que eles seriam mortos, né? Que o rei se enfureceu e mandou que fossem mortos todos os sábios. Daniel pediu um tempo, e nesse tempo ele foi para a casa juntamente dos seus amigos para orar. E quando eles oram, Deus ele dá a Daniel o sonho e a sua interpretação. Então eles retornam ao rei e revelam o sonho. Então o rei ele fica muito alegre, rei Nabucodonosor. Ele fica muito alegre e ele reconhece o Deus de Daniel e seus amigos. Então Daniel pede ao rei para que ele coloque os seus amigos sobre os negócios, né, da província ali da Babilônia. Então o rei colocou esses amigos de Daniel, que foram alterados os seus nomes, né, que agora se chamam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estão ali em um cargo superior, entendeu? Eles estão morando na Babilônia, vieram como cativos, eles vieram prisioneiros. Logo após isso, né, depois desse acontecimento, o rei colocou eles num cargo elevado, tá bom? Então a gente entende aí mais ou menos como é que está sendo a acusação desses homens, dos amigos de Daniel, tá bom? Vamos ler de novo? Versículo de número 12. Há uns certos judeus, os quais o Senhor colocou sobre os negócios da província da Babilônia. Aí eles vão falar quem são os judeus: Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são os amigos de Daniel. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Ó, a inversão aqui. Esses homens não têm consideração pelo Senhor. Eles não servem os seus deuses e nem adoram a imagem dourada que o Senhor ergueu. Então eles foram lá para reclamar. Falaram: olha, eles não consideram você, eles não ligam para você. Eles não dão importância aos deuses que você serve, muito menos importância à imagem que você, a imagem dourada que você ergueu. Versículo de número 13. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles então trouxeram estes homens perante o rei. Então, quando o rei ouviu essa acusação, ele se irou, ele ficou muito bravo. Na verdade, que aqui está descrevendo como ira e fúria. Ele não ficou só bravo, ele ficou furioso e mandou que trouxesse, né, até a presença deles. Então eles trouxeram estes homens
na presença do rei. Versículo de número 14. Nabucodonosor falou-lhes e disse: isso é verdade? Ó Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei chamou, falou: eu quero fazer uma pergunta para vocês. É verdade isso que eu ouvi de vocês? O quê? Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Vocês não servem aos meus deuses e não se prostram diante da estátua dourada que eu construí? Versículo de número 15. Todavia, se vós estiverdes prontos a ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora no meio da fornalha de fogo ardente, a quem esse Deus, fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos? Então ele chama ali o rei, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, e diz assim: olha, eu praticamente está concedendo mais uma oportunidade ali. Ele falou: é verdade que vocês não estão adorando a imagem de ouro? Porque quando tocar os instrumentos e vocês não adorarem, vocês serão mortos, né? E qual Deus que poderá livrar vocês da morte? Então, olha, Nabucodonosor, ele antes estava ameaçando esses homens de morte, mas agora o próprio Nabucodonosor envolveu Deus nessa questão. Porque quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel? É o Deus de Israel. Então, há um desafio de Nabucodonosor ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que na verdade se chamam, né, em Israel, né, por Ananias. Vamos verificar lá o nome deles. Vamos voltar aqui no livro de Daniel. Vamos estar descrito aqui, os nomes dos filhos de Judá. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, Nabucodonosor, ele desafiou o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, o Deus de Misael e Azarias, que receberam o nome, né, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tá bom? Então, essa aqui para a gente entender mais ou menos aqui como é que está a situação desse ocorrido na vida desses homens de Deus. E ele faz um desafio, né? Que Deus, qual Deus pode livrar vocês das minhas mãos? Interessante que Nabucodonosor ele já tinha tido uma experiência com o Deus de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, na revelação do sonho. Só que Nabucodonosor não acredita que Deus, o Deus de Daniel, poderia livrar eles de uma sentença de morte, uma sentença deles serem lançados numa fornalha de fogo ardente. Vamos ver o que aconteceu. Versículo de número 16 vai dizer assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Versículo 17: se assim o for, o nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar de tua mão, ó rei.
Então aqui eles estão dando um testemunho de Deus. Porque Nabucodonosor disse claramente: quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? A resposta deles: o nosso Deus, a quem servirmos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo, e ele também nos livrará das tuas mãos, rei Nabucodonosor. Versículo número 18. Mas se não for, que saiba tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem dourada que o Senhor ergueu. Então, eles estão ali claramente dizendo: nosso Deus, ele tem poder para nos livrar da fornalha de fogo. E se ele quiser, ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos. Mas se o nosso Deus não quiser nos livrar da morte, saiba você, rei Nabucodonosor, que nós não vamos nos prostrar à imagem que o Senhor construiu, dourada, que o Senhor ergueu. Eles estavam dizendo assim: nós somos fiéis ao Deus de Israel e não vamos nos prostrar nem aos seus deuses, muito menos à imagem que o Senhor ergueu. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 19. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria. Lembra-se que uma das características aí de Nabucodonosor é ficar irritado, né? Irado e furioso. Então, mais uma vez, ele fica furioso. E a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, ele estava com um semblante até que bom, dadas as circunstâncias. Só que o seu semblante mudou de uma hora para outra. Então, ele estava mais ou menos ali. Então, o seu semblante mudou para qual semblante? De fúria, de raiva, de ódio, de rancor, né? Então, o que aconteceu? Mudou o semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Então, o rei falou assim: ah, é? Então quer dizer que o Deus de vocês pode livrar vocês da morte? Então quer dizer que o Deus de vocês, ele pode livrar vocês das minhas mãos? Então aqueçam agora 7 vezes mais a fornalha do que se costuma. Então ele falou: agora eu quero ver a fé de vocês. Agora eu quero ver Deus livrar vocês dessa fornalha. Agora eu quero ver Deus livrar vocês das minhas mãos. Eu imagino que essa fornalha já deveria ser uma coisa bem intimidadora, a natural, né? Só que ele manda fazer uma fornalha 7 vezes mais potente, é 7 vezes maior, é 7 vezes mais lenha, é 7 vezes mais fogo, é 7 vezes mais potência. Então foi um grande desafio. Vamos ver o que aconteceu? Versículo de número 20. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então o rei falou assim: pega os mais fortão, os mais cheios, assim, os mais musculosos do exército, e mandem esses homens amarrar Sadraque, Mesaque e Abidnego e joguem eles na fornalha de fogo ardente. Versículo 21. Então estes homens foram atados é amarrados, tá? Vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus, e as suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. É interessante que eles pegam a roupa deles, né?
Por que se deram ao trabalho de pegar as roupas deles, vestidos com os seus casacos e túnicas? Quem usava túnica? É a mesma coisa de você estar falando assim, você é crente, você crê em Deus, pega o teu paletó, pega a tua gravata, pega a tua sainha, se veste de crente. Era mais ou menos isso aí, irmãos. Porque pegaram as túnicas, né, o chapéu, as roupas deles, e foram lançados à fornalha de fogo, vestidos como crentes, vestidos como servos de Deus. Isso aqui foi um ato de zombaria, né? Vocês são crentes, né? Então vocês vão morrer como crente. É mais ou menos isso. Estou transportando aqui para os dias de hoje, tá bom? Versículo de número 22. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o fogo, a fornalha é feita 7 vezes mais que a sua proporção normal. Ela estava tão quente, ela era tão enorme, a caloria era tão grande, que matou os homens mais fortes do exército do rei Nabucodonosor. Lembra-se? Nabucodonosor fez o quê? Chamem os homens mais fortes do exército e atem estes homens e lancem-os na fornalha. Só que antes deles caírem ali, antes deles chegarem próximos da fornalha, esses homens foram mortos. Quando se aproximaram ali, eles lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que eles caíram também na fornalha e foram mortos. Foram mortos os soldados, tá bom? Versículo número 24. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado. Ele, rapaz, o que está acontecendo? Ele levantou-se apressadamente. Ficou espantado porque ele estava sentado, né? Assistindo, né? Então ele se levanta. Rapaz, o que está pegando aí? E falou e disse aos seus conselheiros: Ué, não lançamos nós 3 homens atados no meio do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: Verdade, nós lançamos 3. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se levanta, fica espantado e vai até próximo da entrada ali da fornalha, né? E falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois os servos do Altíssimo Deus. Sai e vem aqui. Então, eu li um versículo para frente. Está no 25, né? Vamos voltar para ler certinho. E ele respondeu e disse: Eis que vejo. Eu pulei aqui, irmãos. Vamos voltar lá em cima. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se, porque estava sentado, apressadamente falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados no meio do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: Verdade, exatamente isso que aconteceu. Ele respondeu e disse: Eis que vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento. E a forma dos 4 é semelhante ao Filho de Deus. Peraí, lançaram 3. Daqui a pouco Nabucodonosor está sentado assim, ó. Aí ele olha, aí ele vê assim: Peraí, fulano, vem até aqui. Rapaz, nós não lançamos 3 no fogo lá? Peraí, deixa eu ver mais de perto. Aí ele se levanta, né? Aí vai lá na boca da fornalha. Aí ele chama. Sadraque, Mesaque
Abidnego. Aí ele olha assim. Peraí, agora estou vendo 4. Vendo 4 homens dentro da fornalha. Aí ele viu o quarto lá e falou, não, peraí, eles não têm ferimento. Eles estão dentro da fornalha e não têm ferimento. Eles não estão se queimando. O fogo não está consumindo esses homens. E a forma dos 4 é semelhante ao do Filho de Deus. Olha Deus aí agindo no meio de uma fornalha. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abidnego, vós sois servos do Altíssimo Deus. Olha o rei Nabucodonosor reconhecendo o poderio de Deus. Vocês são servos do Altíssimo Deus. Lembra-se que agora há pouco o rei Nabucodonosor está virado e fez de um ato de zombaria, num ato de incredulidade contra esses homens. Agora ele reconheceu, vocês são servos do Altíssimo Deus. Sai e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Eita! Então esses homens saíram ali da fornalha aquecida, uma fornalha feita 7 vezes maior do que o de costume, E eles saíram assim andando, normal. Versículo de número 27 vai dizer assim, e reuniram-se os príncipes. Lembra da reunião? Reuniram-se os príncipes, governantes, capitães, conselheiros, e viram esses homens. Não somente o rei Nabucodonosor viu com seus próprios olhos, mas todos ali presentes naquela reunião. E sobre os seus corpos o fogo não teve poder, nenhum cabelo da sua cabeça chamuscou-se, e nem os seus casacos mudaram. É engraçado, não é nem as vestes, E nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Então eles ficaram tão passados com aquela situação, que eles começaram a analisar eles. Espera aí, deixa eu ver se você se queimou. Olhou a pele, não tem nada. Deixa eu ver a sua roupa de crente aí. Rapaz, mas não tem um queimado. Não, o cheiro do fogo pegou neles. Rapaz, mas nem a fumaça do fogo pegou? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Oh, Deus é maravilhoso, E viram, a análise aqui, sobre os seus corpos, que o fogo não teve poder. E nem no cabelo de sua cabeça. Então eles analisaram até o fio de cabelo. Vamos ver se queimou algum fiozinho. Nada. Nem os seus casacos e nem o cheiro do fogo tinha poder sobre eles. Que maravilha, Versículo de número 28. Então Nabucodonosor falou e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eita, peraí. O cara há pouco tempo atrás falou, que Deus poderá livrar vocês da fornalha de fogo ardente e das minhas mãos. Olha Nabucodonosor agora, com outro semblante, e reconhecendo, porque ele viu, tocou, analisou, cheirou eles, conferiu os cabelos, as suas vestes, e reconheceu que não existe Deus como o Deus desses homens. Então Nabucodonosor falou e disse, o próprio rei, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou, os seus servos, que confiaram nele. Confiaram como? Nós não nos prostraremos diante da sua imagem, rei Nabucodonosor. Nós não nos prostraremos diante dos seus deuses, mas seremos fiéis ao Deus de Israel, ao Deus ao qual nós servimos. Se Ele quiser, Ele nos livrará.
E se ele não nos livrar, saiba que nunca nos prostraremos diante dos seus deuses. Isso é confiar em Deus. Isso é honrar a Deus mesmo numa sentença de morte. Vírgula. E mudaram a palavra do rei e concederam os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto. Opa, mais um? Ele não tinha feito um decreto, não tinha dado uma ordem. Ele está dando outra ordem agora. O rei, portanto, eu faço um decreto, eu dou uma ordem, que todo o povo, nação ou língua, que fale qualquer coisa errada contra o Deus, qualquer que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços. Opa, agora a sentença de morte é diferente. Qualquer um que ousar falar do Deus desses homens será cortado em pedaços. E as suas casas serão feitas em monturo, suas casas serão derrubadas e virarão entulho, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Nabucodonosor, o mesmo que disse que não existia um Deus capaz de livrar esses homens da fornalha e de suas mãos, agora reconhece que não existe nenhum outro Deus, inclusive os deuses que ele servia, que podia trazer um livramento e trabalhar dessa forma. O próprio rei, em meio à reunião que ele tinha feito ali, né, que estavam príncipes, governadores, capitães, conselheiros, né, e todos os líderes ali presentes. E ele deu o decreto. Qualquer um que falar qualquer coisa errada do Deus de Israel será cortado. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Lembrando-se que da primeira vez que eles serviram a Deus, da primeira vez que eles honraram a Deus, eles foram promovidos. A segunda vez que eles honraram a Deus, eles foram promovidos novamente. Então, há essa importância de nós sermos fiéis a Deus. Deus, ele nos guarda. E Deus, ele opera milagres. Então, que bom foi nós participarmos desse estudo e lermos o conteúdo de Daniel, capítulo de número 3. Que mensagem maravilhosa! E quão bom é e quão fiel Deus é para conosco, quando nós somos fiéis para com Ele. Amém? Então, que você possa estar nutrido aí da palavra de Deus. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso estudo. É simples, irmãos. É simples. Mas nós lemos, entendemos e absorvemos a palavra de Deus. Eu fico muito feliz pela sua participação. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite e que Deus te abençoe.